Eu acho que esse é o primeiro lançamento feito na sala da congregação da faculdade de filosofia, na sala da congregação da faculdade de filosofia. É uma honra enorme para nós poder fazer isso, porque Giovana é uma pessoa que começou a graduação conosco, né? Fez esse trabalho de mestrado, orientado pelo professor Olival, né? Olival Freire, né? Eu fui orientador desse trabalho, fico muito orgulhoso por isso. Esse trabalho mostrou todo o refinamento de Giovana ao longo dessa trajetória, foi premiado com o Prêmio Ancoff de melhor dissertação de 2009. Isso não é pouco, a concorrência nacional grande, a concorrência não é fácil. Eu conheço bem o pessoal nós usamos o termo técnico, não alisa, o pessoal disputa uma coisa que simbolicamente é o maior prêmio da área de filosofia do país, né? Então isso é de fato uma honra para nós. Giovana hoje é professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né? Então tem uma trajetória acadêmica consagrada. Passo então, Olival, você a palavra. Bom, dizer que quando o João me convidou para orientar a Giovana, eu conheci a Giovana, sou de contatos no grupo de trabalho do João, então é um caso em que eu passei a conhecer melhor lá no trabalho da orientação, e foi um verdadeiro presente do João. Nós temos trabalhado juntos, porque foi das orientações em que o tema não era fácil, era um tema duro, era um tema que requeria a Giovana rigor na filosofia, rigor na análise do texto filosófico, mas requeria também familiaridade com a física, familiaridade com a teoria da relatividade. E a Giovana, certamente trazendo daqui da graduação, formação dela da graduação, esse rigor com o texto, na análise do texto, da filosofia, e certamente sobre a orientação do João desenvolveu isso, mas a Giovana foi capaz de pagar todos os tributos necessários para escrever essa tese. Ela se tornou habituê do Instituto de Física, não só pelo aspecto do rigor filosófico, mas por um aspecto que a mim, desde o início, me sensibilizou mais, não sendo filósofo de formação, que foi a possibilidade de resgatar a posição do Bergson no debate sobre a questão do tempo em relação à relatividade, posição essa que vinha sendo sistematicamente menosprezada e que nos últimos 10 anos em particular tinha sido solenemente desprezada por um grande físico, Alan Sokal, né, que incluiu um ataque virulento à obra do Bergson no seu livro Imposturas Intelectuais. Então o trabalho da Giovana é uma argumentação muito consistente a favor da coerência interna, da consistência interna do pensamento do Bergson, mas também de mostrar que onde hoje nós podemos dizer que o Bergson estava errado, ele estava errado na companhia dos melhores físicos da época. Ele estava errado na companhia de um Lorenz, na companhia de outros desse mesmo porte. Então, com o tempo, eu fico ainda mais orgulhoso de ter orientado, junto com o João, a sua dissertação. E parabéns, porque o prêmio Ancoff, a publicação agora, eu acho que consagra essa etapa da sua carreira. Parabéns. Eu quero agradecer que vocês todos tenham vindo. Muito obrigada. Obrigada ao professor Olival, pelas palavras do professor João. São as duas pessoas que eu tenho mais a agradecer, que são os professores João Carlos e o professor Olival. O professor João por toda essa trajetória aqui na filosofia, e o professor Olival por ter me ajudado profundamente na redação desse texto, né, no estudo desse livro. E sem o auxílio do professor Olival eu não daria conta daquelas fórmulas, aqueles cálculos, aquelas coisas todas que estavam totalmente fora do meu domínio de leitura. E o professor João por ter insistido que eu estudasse esse livro, porque no início eu não queria. De jeito nenhum, não queria ler Duração e Simultaneidade. E o professor Olival também não. Também não. Mas com a insistência de João, graças à insistência e à confiança de João, a gente pôde fazer esse trabalho. E agora ele ter se transformado num livro, numa publicação. Bom, agradeço também ao José Carlos, da Quarteto, pela edição, que ficou muito bonita, gostei muito. Agradeço aos meus colegas do grupo de estudos, alguns estão aqui, outros devem estar chegando, minha família, meus amigos. Agradeço a Ana, minha aluna de filosofia, que está aqui.
Meu colega Gil Franco, que está ali atrás. Bom, a Anderson, claro, a Anderson. E o que eu vou falar um pouquinho é sobre esse texto. O professor já falou alguma coisa, mas eu vou falar aqui mais um pouquinho sobre o texto, sobre como foi a produção da dissertação e esse estudo que nós fizemos sobre duração e simultaneidade. Bom, Duração e Simultaneidade é um livro de 1922, que é o livro desse filósofo francês, Henri Bergson, e é um livro que foi publicado em 1922 no auge da teoria da relatividade restrita, da divulgação da teoria da relatividade restrita. E nesse ano, em 1922, Bergson encontra com Einstein, em Paris. Eles se encontram em uma sessão de divulgação, não é isso, professor? Einstein estava lá em Paris divulgando a teoria da relatividade restrita e eles têm a oportunidade de conversar, de discutir. E Bergson faz algumas intervenções nessa palestra de Einstein. E aí as intervenções, de um modo geral, elas giram em torno de uma distinção entre o tempo físico, o tempo matemático do cálculo, e o tempo da experiência vivida, que é a defesa de Bergson, o tempo que ele defende. Não que ele não compreenda a teoria da relatividade, mas o que ele queria mostrar é que esses tempos que a relatividade mostra, revela, são tempos medidos, tempos calculados, e não tempos vividos, experimentados por uma consciência. Então, para Bergson, o tempo real é esse tempo da consciência vivida, é o tempo da experiência. Então, nesse encontro, eles não conseguiram manter um diálogo muito profícuo, o diálogo não rendeu muito. Por quê? Porque Einstein não compreendia a posição de Bergson. E talvez ele não aceitava a posição de Bergson. Mas mesmo depois desse encontro, Bergson decide publicar o livro, Duração e Simultaneidade. E aí o livro sai com a interpretação dele, uma interpretação bem particular para a teoria da relatividade restrita. E como o professor destacou aqui, o livro ele não foi bem aceito, a recepção não foi muito boa. Por quê? Porque haveria um suposto equívoco de interpretação na interpretação de Bergson para a teoria de Einstein, a teoria da relatividade restrita. Como o Olival falou também, essa interpretação, esses supostos equívocos, não eram equívocos assim, graves, que não se justificassem, uma vez que Bergson compreendeu muito bem a teoria da relatividade. Isso fica claro na obra dele. Né? Quando nós começamos a estudar, nós verificamos que não havia nenhum erro de interpretação, nenhum erro de cálculo. Simplesmente a forma como ele interpretava os efeitos da relatividade restrita é que era uma forma diferente, ou seja, ele não aceitava que os tempos múltiplos fossem tempos reais, porque para ele o tempo real é o tempo da experiência, o tempo da consciência. Isso ele deixa claro no texto. Então, isso só para contextualizar a recepção da obra e o fato dessa obra ter ficado tanto tempo esquecida pelos estudiosos do pensamento de Bergson. Justamente porque seria o exemplo de um fracasso. Seria a obra em que Bergson fracassou. Então, mesmo os intérpretes da obra de Bergson, eles não se dedicaram ao estudo desse livro. Em vários encontros que eu participei falando sobre esse texto, sempre as questões que me vinham eram essas. Bergson se equivocou, todo mundo sabe que Bergson errou, então para que estudar esse livro? É um exemplo de um fracasso, tanto que é um livro que nem é considerado uma obra de doutrina. Não, entre as obras de Bergson, aquelas que são classificadas como obras de doutrina. Duração e Simultaneidade está fora. E nesse estudo que nós fizemos, a intenção era justamente essa, era tentar resgatar a obra, um estudo da obra aprofundado, mostrando que os equívocos de Bergson foram superestimados e que essa obra poderia figurar assim também como uma obra de doutrina, uma vez que ela dava conta de uma série de investigações e uma série de aprofundamentos do pensamento de Bergson, da própria filosofia dele, que ela não era um caso especial dentro do conjunto da obra do filósofo. Então, por isso, o nosso esforço foi resgatar a leitura desse texto esquecido. Então, junto com Bergson, outros físicos, alguns físicos também compartilhavam
dessa posição de que os efeitos da teoria da relatividade restrita, a quebra da simultaneidade, a contração do espaço e a dilatação do tempo, que eram efeitos fictícios, eram meramente efeitos, como Bergson disse, fantasmáticos, eram exemplos que não eram reais, eram resultados dos cálculos, mas que na prática, na experiência, eles não se efetivavam. E aí o que a gente tentou fazer, logo no início, foi, nós fizemos uma leitura desse texto de Alan Sokal, que é o exemplo mais agressivo de ataque ao pensamento de Bergson. Só que o autor, Alan Sokal, ele se atém apenas a um elemento, a pequenos erros de interpretação com relação ao paradoxo dos gêmeos, que foi exatamente nesse ponto em que Bergson deveria ter interpretado com base na teoria da relatividade geral, e ele interpreta o paradoxo com base na relatividade restrita. Mas também o Lorentz fez a mesma coisa e outros físicos. Então, a recepção de duração e simultaneidade no Brasil, especificamente, foi muito negativa também por causa dessas críticas. E aí nós constatamos que havia um exagero nessa interpretação. Bom, com base nisso, nós verificamos que o texto duração e simultaneidade, ele poderia ser lido da seguinte forma. Ele poderia ser estudado a partir de uma distinção que Bergson traça em toda a obra dele, que é a distinção entre filosofia e ciência. Bom, no pensamento de Bergson, essa distinção é forte, porque perpassa todas as obras dele. Então, Bergson não é um filósofo, um metafísico que está estudando física sem conhecer. Ele mostra no livro Duração e Simultaneidade que ele tem domínio daquilo que ele está tratando ali. E que essa dimensão, essa distinção entre filosofia e ciência, ela perpassa todas as obras, todas as suas obras. Faz parte do próprio método dele, essa distinção. Mostrar o que é próprio do domínio da filosofia e o que é próprio do domínio da ciência. Então, o primeiro capítulo do livro ele vai falar sobre isso, sobre essa distinção entre filosofia e ciência, na obra de Bergson, entre a distinção entre o tempo qualitativo e o tempo quantitativo, o que é que ele entende por multiplicidade qualitativa e o que ele entende por multiplicidade quantitativa. E no segundo capítulo nós reservamos para o estudo mais aprofundado da teoria da relatividade. E lá vou analisar um pouco do histórico da teoria, alguns passos que nós tivemos que dar para chegar até a interpretação de Bergson, e que o próprio autor, no livro dele, ele trata, né, ele faz uma análise histórica mesmo dos primórdios da teoria da relatividade. E aí o título do segundo capítulo é Duração, Espaço e Tempo. E aí nós vamos analisar os efeitos da relatividade restrita, que são esses que eu falei anteriormente. A dilatação do tempo, a quebra da simultaneidade e a contração do espaço. E no terceiro capítulo nós dedicamos a distinção fundamental na reflexão filosófica de Bergson, que é entre intuição e inteligência. A intuição é o método dele, que é um método de apreensão direta, que extrapola o conceito, extrapola o nível conceitual, que seria para ele o nível intelectual. É um método de apreensão profunda do real. E o real para ele é o tempo, é a duração. E essa duração só se apreende na experiência imediata. Então, o último capítulo ele foi reservado para essa discussão, a distinção entre intuição e inteligência. E Bergson faz questão de mostrar, dentro da obra dele, que há uma confusão entre esses dois domínios no campo da filosofia. E essa confusão resultou no que ele chama de espacialização do tempo. Essa espacialização do tempo vem desde os gregos, desde Zenão. Então, para ele, a teoria da relatividade ela só é o cume, o ápice de toda essa espacialização do tempo que já começa com Zenão. Então, não é nada muito extraordinário para ele a teoria da relatividade. A teoria da relatividade só é o exemplo máximo, né? O ápice dessa espacialização. E uma coisa que é importante também deixar claro, que eu tentei deixar isso no texto, é o fato de que, em momento algum, Bergson desmerece a ciência, o esforço científico, ou ele não reconhece o valor que a ciência tem, que a física tem. Ele reconhece isso profundamente.
Porém, ele acredita que há uma confusão entre o campo da ciência e da filosofia e que o filósofo não deve agir como cientista, não deve utilizar o método para o cientista. Por isso, ele precisa dissipar essa confusão. Bom, é isso. Então, o livro, basicamente, ele trata desses temas. E aí nós chegamos à conclusão de que Bergson não poderia, é injustamente classificado o texto de Alan Sokal, ele é injustamente classificado como um filósofo que não entendeu nada de física, como um exemplo de filósofo que não compreende nada de física, que simplesmente utiliza aqueles conceitos para mostrar uma erudição. Ele é até um pouco bonzinho assim, com Bergson, com relação aos outros filósofos que o Alan Sokal critica. A crítica que ele faz a Bergson nem é a mais severa, mas ele diz que esses equívocos se proliferaram com os seguidores de Bergson, como Merleau-Ponty, Deleuze e outros filósofos. E a conclusão que nós chegamos foi que era uma interpretação injusta, e que muito provavelmente ele não teve o trabalho nem de ler o texto, porque se ele lesse, ele veria que o livro dá conta assim, de explicar a relatividade restrita. O que ele não aprofunda é a relatividade geral, e que ele mesmo deixa claro que ele não vai fazer isso, e porque também ele não tem domínio da matemática da relatividade geral, que é mais profunda. Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao professor João, ao professor Olival, por ter vindo lá de Brasília para esse lançamento. Eu quero agradecer também ao professor Pepe, que não está aqui, mas que contribuiu muito para a minha pesquisa. O professor Aurino, que também fiz algumas aulas com ele, o meu colega Frederico, que foi aluno também do professor Olival, de Física, e a professora Eliana Barbosa e o professor Franklin Leopoldo Silva, que estiveram na banca e que fizeram importantes considerações ao trabalho. Bom, é isso. Eu queria parabenizá-lo por esse diálogo que você estabelece entre físicos e filósofos, porque eu estou aqui no campo do adversário, posso dizer com uma certa conhecimento de causa que os filósofos sabem pouco de física, mas em compensação os físicos não sabem nada de filosofia, ou muito pouco de filosofia, ainda menos que os filósofos de física, de maneira que você abre um diálogo, uma possibilidade de diálogo que eu acho extraordinária. E lerei com toda atenção o seu trabalho, porque eu sempre, desde a infância, sempre me preocupou essa famosa polêmica entre dois grandes homens, como Bergson e Einstein. São dois cachorros grandes do pensamento moderno. Não é isso? Não é um diálogo de crianças, nem de curiosos, é um diálogo de dois grandes homens, duas grandes mentes. Né? Então, me parece... eu ainda não li o seu livro, vou lê-lo com o máximo de interesse, mas me parece que só o fato de você abrir esse diálogo já é um grande desafio.